Olá, este é o Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Eu sou o João Fernando Palomo e por aqui nós vamos tentando mostrar para todos o lado B dos professores que fazem o curso de Direito. Estamos focados em mostrar aspectos pessoais da vida de cada um, para mostrar para você que, além daquele professor que você conhece na sala de aula, existe um ser humano com muitas características, manias, costumes, vontades, que às vezes podem ser muito parecidas com as suas. O nosso convidado de hoje é o professor William Cardoso Silva. Muito obrigado por ter vindo, professor. É um prazer, é uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. Prazer é meu, professor João Fernando, é uma honra estar aqui. Vamos lá para o bate-papo, né? Will, você só gosta da área do direito civil ou você ataca em todas? Não, na verdade, assim, eu gosto de estudar o direito, né? Mas eu não tenho muita afinidade, na verdade, é com o direito do trabalho e o direito previdenciário, né? Que são dois ramos do direito que eu praticamente não entrei, né? Então, o direito do trabalho apenas na faculdade, né? Na graduação e depois esqueci. Mas os demais eu gosto bastante de estudar. Will, você é de Mococa. Isso. Nascido e criado em Mococa? Capital da região, isso aí. Capital da região, é? Qual região? Da nossa. Eu sou nascido e criado em Mococa. Fez os seus estudos preliminares em Mococa? Tudo lá, né? Ensino fundamental, ensino médio, todo em Mococa. Will, desde quando que você é um esportista nato? Porque o Will, para quem não sabe, ele é judoca, ele pratica taekwondo. Não, taekwondo não. Ele pratica Taekwondo não. natação, futebol, boxe. Que mais? Qual esporte que você não faz? Não, na verdade, fica mais fácil. Atualmente eu pratico judô, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, eu tinha esquecido. E Muay Thai. Muay Thai. E Muay Thai, isso. A natação eu nado de fim de semana, quando dá tempo, né? Quando criança eu fiz natação e tal. Futebol, infelizmente, eu não puxei a família do meu pai, né? Que é de pessoas que jogavam bola aí nos amadores aí, né? Meu pai foi jogador do rádio de Mococa, né? Mas aí, futebol não nasci, não é pra mim. Will, mas das coisas que você não puxou pro lado do seu pai, o não ser jogador de futebol não é a mais grave, né? Por quê? Mais grave é você torcer pro Corinthians e teu pai ser palmeirense. Tem isso. Mas é verdade, João. Dever do filho... Que momento da tua vida que o teu pai deu essa descuidada? Ele cochilou e você... Na verdade, o dever do filho é superar o pai, né? Eu consegui. Sei. Eu só sabia que era essa a resposta. Mas eu insisto em fazer a pergunta. Não, na verdade é que... quando criança, meu pai tentava me fazer palmeirense, né? Me dava o uniforme do Palmeiras, né? Eu até lembro da camisa do Gato Fernandes, o goleiro lá da década de 90, que o Palmeiras tinha. Pai do Gatito Fernandes que joga no Botafogo Isso, esse mesmo. E eu não... Assim, na época eu era criança, eu não era muito vidrado em futebol, sabe? Eu jogava bola na rua com a molecada, assim, com os amigos, mas não era vidrado em futebol. E aí, lá pros meus 12, 13 anos, né? Coincidiu justamente com o Mundial de Clubes do Corinthians. E aí meus amigos ficaram fazendo minha cabeça, aí foi onde eu decidi, vou torcer pro Corinthians. E aí o Corinthians foi campeão mundial naquele ano, eu dou Mundial de Clubes, né? Alguns falam, não é Mundial, não sei o quê, mas é Mundial, então. Aí eu me tornei corintiano. Você acompanha ou você é só zoeira? Não, já fui mais, né? Já fui mais, assim, assíduo. Hoje acompanho alguma coisa ou outra, né? Mas não sou tão fanático como eu era. E jiu-jitsu e judô, que espaço que ocupa na tua vida? Cotidiano. Eu procuro, por questão de saúde também, né, João? Eu voltei em 2018 a praticar regularmente atividade física. E aí eu coloquei o judô, o jiu-jitsu e o Muay Thai, né, na minha semana, né? Então cada dia eu tenho um horário para isso. O judô hoje é um pouco mais difícil porque as aulas lá em Mococa são à noite. E à noite eu estou aqui na instituição lecionando. Mas quando eu entro de férias eu volto, eu consigo voltar para treinar o judô. Agora o jiu-jitsu e Muay Thai eu tenho horário de manhã, é mais fácil. Aí você faz todo dia? Faço todo dia, de segunda a sexta. 1 hora? 1 hora, isso. Apanha muito ou não?
A gente brinca que apanha, mas não, é tranquilo. É tranquilo, a equipe lá é boa, muito boa. É mais treinamento mesmo. É mais treinamento, condicionamento, sabe? E aí você não participa de campeonato? O último que eu participei foi em 2020, antes da pandemia, em Itapecerica da Serra, né? Foi o Sudoeste Paulista da minha equipe. Na época eu era faixa azul de jiu-jitsu. Foi o último que eu disputei, fui vice-colocado e depois não disputei mais, mesmo porque não tem nem tempo, né? E aí se ficar parado, perde a faixa? Ou Não, você que não é faixa perde. azul, vai ser sempre faixa azul? Não, você não perde a faixa, né? Porque você parou de treinar, né? Você continua com ela. A regra geralmente é essa, você continua. Ô Will, a gente fala assim, ó, o Will é professor, é docente na Unifeob e tal, mas a docência, ela entrou na sua vida muito antes de você começar a cursar Direito, né? Foi. Quando eu fui seu professor, você já era professor. Sim, sim. Eu era professor de língua inglesa e espanhol, né? Quando eu estava cursando a faculdade, eu dei aula de inglês e de espanhol. Porque assim que eu concluí o inglês, o curso de inglês lá em Mococa, eu já fui convidado pela escola para ministrar aulas de inglês, né? E aí eu concluí o curso de espanhol, também fui. Então eu dava aula... Na mesma escola onde você... Na mesma escola onde eu terminei. E aí eu dava aulas de inglês e de espanhol, né? Junto com a faculdade. Aí depois, durante a faculdade, eu fui aprovado num concurso público, né? E aí eu larguei a docência aí do inglês e do espanhol, fui trabalhar no Centro Paula Souza, em Mococa. E aí no último ano da faculdade eu fui fazer estágio no Tribunal de Justiça. Foi isso. Aí você saiu do emprego... Saí do emprego para fazer o estágio. Estagiar. Isso. Abriu mão de uma estabilidade que você tinha no emprego. Isso. Obviamente que já pensando em... Já pensando na advocacia. E no Centro Paula Souza você fazia o quê? Eu era auxiliar administrativo da FATEC de Mococa. A da FATEC. Isso. Então essa área administrativa aí você... Sabia mexer um pouquinho. Agora, Direito foi sempre a sua primeira opção? Nunca. Nunca? Jamais imaginava. Jamais pensei quando eu estava lá no Fundamental, no Médio, que eu fosse cursar Direito. O que você queria fazer? Jogar bola? Não, jogar bola não, você falou que não gostava, né? Na verdade, assim, vou ser sincero, João, eu no ensino fundamental eu era folgado. Eu não gostava de estudar, Mais não. do que você é hoje. Um pouco. Eu não gostava de estudar muito, não. Sabe, eu era bem relaxado na escola. Sabe, eu gostava de chegar da escola e assistir os desenhos da minha época, né? Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, né? Essas coisas da antiga Rede Manchete, lembra disso? Dessa emissora? Lembro. Então, eu gostava de chegar da escola e fazer isso, né? Então não era muito de estudar. Foi no ensino médio que eu descobri o gosto por estudar. Assim, de repente. Comecei a ter gosto por aprender as coisas. E aí eu verifiquei que eu tenho facilidade, que na época lá que eu tinha facilidade para a área de humanas, né? Leitura. Eu ia bem em língua portuguesa, história, geografia, matemática, era um desastre. Física, química, então, era um terror para mim. Só que no ensino médio, eu encasquetei que eu queria ser militar. Então eu fui estudando sobre a carreira militar das Forças Armadas, e aí eu decidi no meu terceiro colegial prestar a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Fiz, bombei, não passei, porque é muito diferente do esquema que você estuda para o ensino médio para vestibular, para esse tipo de prova. Essa admissão não é pela FUVEST. Não, essa era pela própria SPSEX, certo. Pelo próprio Exército. É o SPSEX. Isso, a Escola do Preparatória. Exército. Isso, em Campinas. E aí eu não passei, mas eu falei, não, eu quero carreira militar. Só que aí eu já não tinha mais a idade para a Escola Preparatória, né? Que é até o terceiro colegial na época. E aí foi onde me apresentaram a Academia de Polícia Militar de Barro Branco, que é a Escola de Oficiais da Polícia de São Paulo. Essa é pela FUVEST. E essa na época era pela FUVEST. Não é mais? Eu não sei se voltou para a FUVEST, mas depois chegou a ser da VUNESP. E aí, então eu estudei, né? Estudei para passar na FUVEST, a primeira fase normal, e a segunda fase era só língua portuguesa. Então já tinha uma certa facilidade. Eu fui e prestei uma vez, né? Para o Barro Branco, passei na prova escrita. Fui convocado para fazer a prova física, o famoso, né, exame físico, né? Não tinha treinado direito, João. Passei nas barras, nas abdominais e reprovei na corrida. Agora que você está contando, eu estou lembrando de você ter contado uma história dessa uma vez na sala dos professores, por poucos segundos, né? Foi por poucos metros. Eu tinha que fazer 2.200 metros em 12 minutos, eu fiz 2.180. Por 20 metros? Por 20 metros eu reprovei. Graças a Deus, né? Meu?
Aí fui tentar de novo, né? Mais um ano. Estudei de novo e tal. Passei na FUVEST de novo. Fui pro exame físico e passei nos exames físicos. Aí não consegui nas etapas seguintes, né? Eu não consegui ser aprovado. Puxa vida, mas pelo menos perdemos um excelente policial, mas ganhamos um professor de alto gabarito. Pois é, aí que entra o direito. Nessa Aí segunda você falou assim, tentativa... agora de raiva eu vou fazer direito. Então, na segunda tentativa, meus pais falaram, por que você não se inscreve no curso de Direito? Faz vestibular para Direito, você tem facilidade com leitura. Eu falei, mas não quero Direito, quero ser militar. Mas aí minha mãe e meu pai me convenceram, aí eu prestei para cá, para a Unifeob, né? Isso foi em 2008, final de 2008. E aí fui aprovado. Fui aprovado no vestibular aqui da casa, né? E aí foi onde eu reprovei a segunda vez. Eu peguei e fiz matrícula, entrei no curso de Direito em 2009. Mas pensando em fazer de novo a prova para o Barro Branco. No meio do ano, desencantei. Eu falei, é isso aqui. Não quero mais saber. Você desencantou de lá porque você se encantou aqui com o direito. Foi. Eu desencantei da parte militar porque eu falei, nossa, isso aqui, eu tenho facilidade, eu gosto. E aí foi. Escadaria pra cima ou ladeira abaixo, você que escolhe. E aí tô aqui até hoje. Lá embaixo era uma escadaria boa. No Campus 1, né? No prédio lá do antigo campus, né? Então, aí foi, João. Em 2009 entrei, tô aí. Apaixonado pelo que eu faço, né? Amo estudar direito, gosto, sabe? Estudo por gosto, não por obrigação. E agora na docência poder compartilhar, né? Com os alunos, né? Isso. Will, quando você cursava a faculdade, você dava aula, tal, era para completar mesmo mensalidade, essas coisas, ou era por... Não, era para trabalhar também, né? Eu precisava ter um trabalho, precisava ter um emprego também, né? Meu pai e minha mãe me ajudavam, claro, né? Mas eu fazia questão de também trabalhar, de ter uma ocupação. E eu tenho a impressão que você deve ter... Eu estou falando que eu tenho a impressão, mas eu sei que você sempre foi um excelente aluno, porque você foi meu aluno. Mas porque não é fácil uma pessoa que faz curso de inglês em cursinho aprender inglês a ponto de sair dali e começar a dar aula. Sim. Não é muita gente que consegue isso. Sim. E você fez isso tanto na área do inglês quanto na área do espanhol. Foi, isso. É porque, João, eu comecei a fazer inglês muito novo, né? Eu tive a oportunidade numa bolsa na época e meus pais falaram, não, vamos pagar o curso para você. Eu era filho único na época, né? Não tinha minha irmã ainda. Hoje você não é mais filho único. Não, você foi filho único até que idade? Até os 15 anos de idade. Foi então... quando veio a minha irmã, a Giovana. Minha irmã também, ela optou pelo direito também. Ela está cursando direito também. Ah, é? E ela optou. Então eu comecei muito novo, né? E eu tenho facilidade para idiomas. Eu tenho facilidade para aprender, sabe? Aí eu fui desembocando, né, nisso aí. Eu fiz o inglês, fiz o espanhol, depois eu encasquetei em aprender latim, estudei latim. Alemão. Agora estou estudando alemão desde 2019 e comecei... Eu não sei por que eu faço isso. Comecei há pouco tempo mandarim. Estou fazendo mandarim. Então, mas o mandarim ainda vai, mas o alemão ele pode ser útil na sua vida em que momento? No direito civil, acredita? Ah, é? Que a maioria dos institutos que temos de direito civil vem do direito alemão. Tem uma ligação. Mas aí você vai ler doutrinas em alemão? Quem sabe daqui uns 5, 6 anos... Vamos tentar, né? Ô Will, como é que é a tua rotina de estudo? O Will, ele presta agora, atualmente, ele está prestando para a magistratura, né? Isso, Estou correndo atrás disso, estou batalhando por isso. João, é o seguinte, muitos dos alunos ou outros assistentes nossos aí podem entender o que eu vou dizer agora, né? Eu sou sanguíneo de temperamento. Dos 4 temperamentos lá dos seres humanos, eu sou sanguíneo. E o sanguíneo tem dentre as várias características, a característica péssima de ser desorganizado. Eu sou completamente desorganizado, né? Por temperamento, eu reconheço que eu sou. Muita gente não sabe. Eu acho que eu já comentei isso até com vocês uma vez, que eu tenho 3 agendas em casa. Eu tenho uma agenda de atividades a longo prazo, uma agenda semanal e uma agenda diária, que eu vou pondo as coisas que eu tenho que fazer no dia. E aí eu vou riscando aquilo que eu já fiz. Porque senão a procrastinação impera em mim. E a desorganização, eu vou perdendo tudo e tal. E aí você perguntou dos meus estudos. Como é que eu faço? Eu tenho tudo tabelado. Da hora tal, eu tenho que estudar tal coisa. Da hora tal, eu tenho que fazer tal coisa. É assim. E aí você cumpre? Cumpro. Na medida do possível, porque às vezes acontece imprevisto, né? Às vezes é um cliente que te liga, que precisa de alguma coisa. Às vezes é um caso que aparece ali no meio da tarde. Às vezes um flagrante, a delegacia, você precisa ir. Mas eu sempre mantenho uma rotina, né?
Uma rotina diária, uma semanal, e aquelas de longo prazo, né? Como uma viagem, por exemplo, uma consulta médica, etc. E além de tudo isso, você ainda dá aula aqui na faculdade? Sim. E tem o escritório de advocacia teu, que também te toma um tempo, né? Tem, o escritório toma. Hoje não está tomando tanto, porque o que eu fiz? Eu costumo mais dividir os meus casos com os colegas do escritório, né? Eu não costumo mais pegar sozinho determinados casos. Então eu sempre pego um colega lá do escritório, vamos fazer junto. Se eu precisar fazer uma audiência, você faz. Eu faço, por exemplo, o recurso, a gente vai combinando assim, para que eu possa ter tempo para estudar para o objetivo, né, que é a magistratura. E muito perrengue na advocacia criminal, Will? Demais. Demais. Coisas que te tiram o sono, por exemplo? Comigo não, João, mas lá dentro do meu escritório em Mococa, eu vejo que alguns colegas, assim, por questão de preocupação, de responsabilidade, sabe? Levam bem a sério essas questões que acabam, às vezes, até dormindo mal, né? Até precisando aí dar uma relaxada, né? Porque senão estressa demais. E a advocacia, eu costumo dizer, quem gosta dela, quem exerce ela, tem muita coragem. Porque advogar hoje não é fácil. Nos dias de hoje não é fácil, né? É uma profissão que exige sacrifício, sem dúvida alguma. Não tenho dúvida. É porque, na verdade, o advogado ele vive o problema do outro, né? Exatamente. Exatamente. Né? E eu, sinceramente, eu tiro o chapéu para quem fala assim, eu quero ser advogado e fica nisso o resto da vida. Porque é uma profissão muito desgastante, com muita carga de responsabilidade. Muito grande, porque... Né? A pessoa deposita a esperança dela, a expectativa dela, deposita no advogado, né? Sim. E olha, às vezes muito mal compreendida a profissão do advogado. Eu já vi casos, João, na prática, aí, lá no meu escritório, em que a parte contrária virou a cara comigo, com algum colega. Que nós não temos nada a ver com isso, a gente é contratado para defender os interesses do outro. Eu acho que isso é o que mais tem, né? E isso, assim, sabe, chateia tem hora. Você fala, poxa vida, é o meu trabalho, né? Agora, na criminal, às vezes a sociedade parte, não vou generalizar, mas parte acha que porque você é advogado criminalista, você defende bandido. É. Não é assim. Nós não defendemos o crime, nós não defendemos o que ele fez. Nós defendemos ali que ele tem um processo justo, né? Que ele tem uma pena, se for condenado, uma pena adequada. Né? Eu tive um caso uma vez que o juiz condenou um cliente meu por roubo a uma pena de 54 anos. É uma pena exagerada, desproporcional. Eu recorri e o tribunal reduziu para 15 anos, que já é muita coisa. Então veja, eu não estou defendendo o que ele fez, eu estou defendendo que ele tem uma pena adequada pelo que ele fez, né? Seja julgado com justiça. Né? Exatamente. Mas é uma verdade, né? A sociedade muitas vezes não entende isso, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, o advogado, hoje, a primeira coisa que ele tem que provar é que ele não é ladrão. Verdade. É verdade. Que todo mundo acha que o advogado ele está ali para fazer um acerto, para fazer um acordo. Sim, né? sim. E acha que o advogado é o veículo para que esse tipo de coisa que é ilegal acabe acontecendo. Sim. Hoje eu acho que melhorou um pouco, mas ainda tem muito disso, né? Ainda tem. Né? Como diz, aquelas maçãs podres tem em qualquer lugar, né? Tem ainda advogados que, infelizmente, eles usam da profissão para cometer ilícitos, né? Mas isso é em todo lugar. Você vai ter na carreira policial, vai ter na carreira aí, executiva, qualquer uma. Todos eles sempre tem alguém que, sim, sempre que se destaca de forma negativa. Ô, Will, como é que você se tornou professor aqui na Faculdade de Direito? Você era tão bom assim que saiu também, vou dar aula de Direito? Na verdade, eu era tão bom em encher o saco do professor Ciro, né? Isso aí eu era excelente. Aliás, até falar aqui para os nossos alunos que assistirem esse podcast, o professor Ciro, ele sempre tem um aluno da sala que ele odeia, né? Que ele pega para odiar. Na minha sala era eu. Então, você assistiu o podcast do Gustavo? Assisti. O Gustavo também contou uma história mais ou menos parecida, que o Ciro chamou ele de fora, falou assim, ó, o que você está pensando? Você vai fazer o quê? Você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada. E no teu caso, então, era assim. Então, o odiado pelo Ciro pode ficar sossegado que mais cedo ou mais tarde vai vir dar aula. Pode ser, pode. O meu caso foi assim. Ele deve estar gostando de ouvir isso, né? Então. Mas eu era... Nossa, O que é, João? É que eu gosto até de brincar às vezes. Eu era aquele tipo de aluno... Você deve lembrar, você me deu aula. Eu era aquele tipo de aluno que sentava lá no fundo, que na aula ficava quieto. Não dá, mas esperava o professor dar uma deixa para soltar uma piada.
Eu era mestre em fazer isso, né? E nas aulas do professor Ciro eu fazia isso direto. Um dia ele começou a conversar com a minha turma sobre doutrinadores de direito penal, não sei o quê. E aí ele me disse sobre o professor... o professor, não Nery, nossa, agora fugiu o nome dele. Nelson Nery Júnior. Nelson Nery Júnior. Ele falou, se vocês não conhecem Nelson Nery, e a sala toda quieta, eu falei, aquele cantor baixinho? Era o Nelson Nery. Imagino que veio. Só imagino que veio. O Will é daí pra baixo. Mas foi excelente. Mas isso serviu pra te aproximar dele, né? Foi. Aí você terminou a faculdade, você pediu pra ele? Eu botei, né, assim, eu criei um degrau de conquistas pra mim no direito, né? A primeira era ser advogado. A segunda eu falei, eu quero ser docente, quero ser professor. Eu sempre gostei de lecionar, né? E a terceira, a magistratura. Que é o que eu tô lutando agora. Quem sabe, Deus abençoe. É o próximo passo que você vai se Deus quiser. Porque você é uma pessoa que tem tentando. Tenacidade e tem foco naquilo que você quer. Se Deus quiser, amém. Estamos tentando aí. Will, hoje em dia, então, se você puder colocar na ficha uma só profissão, você coloca professor? Eu coloco professor universitário. Porque no meu dia a dia... Te dá mais satisfação do que falar que é advogado? Na verdade, é por questão de que hoje, na minha prática, no dia a dia, eu sou mais docente do que advogado. Eu exerço mais a docência do que a advocacia. Ainda exerço a advocacia, claro. Tem processos, né? Tem o escritório. E vai continuar tendo, né? Sim. Mas hoje eu estou mais para a docência do que para a advocacia. Né? Por questão de escolha também. Por questão de escolha. É como eu digo, para mim, João, para mim dar aula não é trabalho nenhum. Eu gosto. Não me sinto cansado, sabe? Eu gosto de lecionar, eu gosto de compartilhar o que eu aprendo com os outros. É a personificação daquela frase. Trabalhe no que você gosta, que você não trabalhará nenhum dia da tua vida. Exatamente isso. Dar aula, para mim, é tranquilidade. O que te incomoda dentro da sala de aula? Conversa paralela, sem dúvida. Né? Conversa paralela. Falta de humildade. Isso pega também. Falta de humildade. Fala assim, o padre Sertilange, que escreveu um livro chamado A Vida Intelectual, um livro muito bom, né? Não precisa ser católico para ler. Ele diz que uma das qualidades que um estudioso deve cultivar, é a humildade. É saber que ele não sabe tudo e que ele jamais saberá tudo. Isso é uma das qualidades que tem que ter. Quem quer estudar tem que ser humilde. Diz que o homem que sabe que não sabe tudo já sabe muita coisa, né? Exatamente. Will, falar em religiosidade, você é uma pessoa que tem uma relação muito próxima com a religião. Sim. E que eu sou testemunha disso, que você vive efetivamente os preceitos da sua religião. Como é que a religião entrou na tua vida? É de família? Como é que é? Na verdade, eu até os meus, vamos por aí, 18, 19 anos, eu não tinha religião, né? Eu vivia, como se diz assim, era cristão, valores cristãos, sabe? Porque minha família é de valores cristãos, embora minha mãe professe uma religião, meu pai professe outra. Eu era, vamos dizer assim, o católico, mas aquele católico que não ia na missa, mas... O que eles chamam de católico não praticante. A gente costuma dizer o católico de IBGE. Né? Eu sou católico, você vai na missa? Não vou. Então, tranquilo. Beleza. Eu era assim. Só que aí, por volta ali dos meus 20 anos, eu quis entender, mania minha de querer entender as coisas, eu quis entender o que era o catolicismo. E eu fui buscar, fui estudar. E aí eu comecei a entender o que era o catolicismo. Foi onde eu comecei a estudar latim, que eu tinha comentado, né? E aí foi quando eu decidi que eu, sim, sigo o catolicismo e foi daí em diante que eu comecei a... E aí você segue e pratica. Sigo e pratico isso. Catolicismo romano. Will, tem 3 perguntas para nós encerrarmos o nosso papo aqui. Show de bola, manda ver. O que você ainda faz na tua vida que se você pudesse, você nunca mais faria? Então... Mas assim, prática do dia a dia. Eu fumo, quero parar de fumar. Eu não sou fumante. Né? Mas o que você faz ainda que você pudesse... Eu sou o responsável por arrumar a cozinha da minha casa, eu não quero mais arrumar. Poxa, a cozinha da minha casa eu não arrumo, não. O que você faz? João, essa pergunta é difícil, hein? Pra parar pra pensar assim, de inopino. Olha, talvez eu dormiria melhor. Porque eu durmo muito pouco. Sabe, eu vou deitar meia-noite 40, 5 horas, 5h30, eu já tô de pé. Eu acho que eu dormiria melhor e me alimentaria melhor. Porque eu como muita besteira, sabe?
Tô fazendo uma dieta e tal, mas eu como muita besteira. Eu gosto de comer fast food, sabe? Comida com gordura, embutido, adoro essas coisas. Eu acho que eu melhoraria isso, eu pararia de fazer isso aí. Pararia de comer mal, de dormir mal. De dormir mal. Se você pudesse resolver um problema do mundo, um problema, qual o problema que você focaria para poder resolver? Essa é uma questão difícil. Você tem a capacidade de resolver um problema no mundo. Qual é? Do mundo eu não sei, mas do Brasil... O Brasil está no mundo. Assim, especificamente do brasileiro, vamos dizer assim, seria a questão aí da lei maior nossa, né? A lei de Gerson. Né? Porque eu levar entendo... vantagem de tudo. Exatamente. Eu entendo que o Brasil em si não vai para frente enquanto não parar com isso. Não estou dizendo que são todos os brasileiros que são assim, mas a gente vê no dia a dia muitas demonstrações disso, do brasileiro querer tirar vantagem, né, em cima das coisas. Eu costumo dizer, o cara que para na vaga de deficiente, né, e fala, não, são só 5 minutinhos. Poxa vida, não. O cara que fura fila no supermercado, pra que isso? Recebe o troco a mais e não devolve, fica quieto, vai embora. Sabe? Essas pequenas coisas que eu acho que o Brasil só vai pra frente se tomar consciência de que a gente precisa ser ético, ter um mínimo ético, entendeu? E isso aí tudo é reflexo lá em cima, né? A gente reclama de político que desvia milhões, a gente faz aqui embaixo. Então não... Acho que começaria por aí, João. O começo para melhorar tudo seria isso. É. E o que estraga teu dia, Will? Não tem uma coisa, tem coisas pontuais que estragam o meu dia, né? Assim, coisas que me irritam no dia a dia. Por exemplo, mexer nas minhas coisas. Sabe aquela bagunça organizada? A bagunça organizada, na verdade. Bagunça pros outros, né? Porque a gente sabe onde é que tá tudo, né? Exatamente. Bagunça organizada, eu costumo dizer. Sabe, você deixa o livro aqui, você chega lá e não tá no lugar. Isso me irrita de um tanto. Pelo amor de Deus. Isso me irrita. Gente folgada do trânsito. Nossa senhora. Eu quero morrer. O cara andando a 2 por hora com o carro rebaixado no meio da rua. Isso me irrita de um tanto. Com o som alto. Com o som alto. O cara que não dá seta, sabe? Motoqueiro com o escapamento furado, acelerando na tua orelha. Isso aí me irrita de um tanto. E tem uma coisa que, quer me irritar. Isso eu acho falta de educação, tá? Não façam isso. Chegar na casa dos outros do nada. Sem avisar. Sem avisar? Você não Nossa! gosta? Eu tava pensando em fazer uma visita pra você no fim de semana. Me liga antes. Me avisa. Sabe por que eu acho? Porque às vezes você tá fazendo alguma coisa, você se programou pra adiantar uma tarefa, ou então pra descansar. Você quer descansar, não quero fazer nada hoje. Aí chega alguém na sua casa sem te avisar, você tem que parar tudo que tá fazendo, dar atenção. Eu acho isso tão mal educado, sabe? Esse negócio de carro acelerando, carro com volume de som alto. Eu me lembro que quando o curso de Direito era lá no centro, era muito comum, né? Os caras passavam em volta da faculdade. Uma vez um aluno falou assim, esse som nessa altura, professor, deixa o cara surdo. Pena que demora muito pro cara ficar surdo. Eu nunca mais me esqueci dessa expressão. Não, mas essas coisas me irritam, sabe? Me deixam irritado, assim. Mas logo passa, né? Eu costumo esquecer. Com a mesma intensidade que eu fico irritado, a mesma intensidade que isso aí passa. Passa 5 minutos, eu nem lembro que isso aconteceu. Porque na verdade ficar irritado faz mal pra gente mesmo, né? Exatamente. É que tem coisa que irrita e a gente acaba... Ah, não, irrita. Isso irrita bastante. Então são essas coisas pontuais. O resto do dia. Pegar alguma coisa minha sem pedir, sabe? Quando a minha irmã costuma fazer isso direto, eu fico pé com ela. Então não deixa ela ouvir essa partezinha. Preciso ouvir, ela sabe. Eu falo pra ela, não me pede. Mas eu acabo emprestando, sabe? No final eu sempre empresto. Mas não, é só isso. Ô Will, foi um prazer tê-lo aqui. Eu nunca imaginei que um dia eu ia conseguir entrevistar alguém que é tão querido pelos professores que empresta o seu nome para o grupo dos professores. Porque o nosso grupo de professores chama Grupo do Will. Grupo do Will. Você ficou lisonjeado com a homenagem? Oh, fiquei. Eu gostei da homenagem que me prestaram aí no grupo, mas faz parte normal. Mas eu que agradeço, João, a oportunidade aí de participar desse podcast. Foi muito bom para nós. Excelente. Espero que tenha sido bom para você também. Excelente. Muito obrigado. Agradeço. Muito bem, encerramos mais um Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Até a próxima.